Olá, olá, boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez. Sou grata a Deus por mais uma oportunidade e pelo carinho, né, dos internautas comigo, tanto na minha rede social como na Elaine, né? Toda a minha repercussão que deu, né? A minha história, o testemunho. Sara, a tua história me impactou, a tua história me renovou, a tua história contribuiu, né, para o meu elevo espiritual. E isso é o intuito, né, Elaine? É alcançar almas. É isso aí mesmo. Este é o foco, né? Esse é o foco, é mostrar que pode. Sim. Existe um versículo na Bíblia que os pregadores usam muito como é que eles falam? Faixão, tochão, sei lá como é que fala. Um negócio assim, como vamos dizer, como o dia a dia dele, né? Sim. Ele usa que fala assim, posso todas as coisas naquele que fortalece. Aí depois ele lança outro logo em seguida. Se Deus venceu o mundo, você também vai vencer. Porque a Bíblia diz que eu venci o mundo. Jesus fala assim, ó, eu venci o mundo e ponto. Não tem continuação no Glória a Deus. Ele já venceu o mundo. Então, por que nós vamos vencer? Porque já está vencido, não tem o que vencer. Você só precisa permanecer de pé. Porque o mundo já está vencido, Jesus já venceu. É igual o versículo que você falou, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas, se você ler uns versículos antes, vai falar ali de dores, de lutas, de angústias, de dificuldades, de desafios, né? Quer dizer que eu posso o quê? Eu posso passar por tudo isso. A passagem de Paulo está Cristo, dizendo, que me fortalece, né? Muita gente fala assim, porque eu posso passar por tal coisa, porque vai ter vitória, porque vai ter bênção, porque isso e aquilo. Não, mas o Senhor deixou, esse é o intuito, né? O Senhor deixou dito, isso. Eu posso passar por tudo isso, porque Cristo, ele me fortalece. Exatamente. Não quer dizer que, posso todas as coisas que ele me fortalece. Então eu vou comprar uma mansão, porque Deus vai. Não. Verdade. Peraí, você tem dinheiro pra comprar uma mansão? Compra. Ele vai continuar te fortalecendo na sua força pra você conseguir. Mas não é que Deus vai te dar uma mansão. Não é isso que ele prometeu. É isso mesmo. Na hora da fome, tu tem força. Na hora da bonança, você tem força. Na hora da dificuldade, você tem força. Na hora nessa hora que Deus... Porque Paulo tinha recém passado por tudo aquilo, prisão, Paulo estava preso, né? Ele tinha passado por tudo aquilo e ele estava firme com o Senhor. Verdade. E é isso que nós temos que ficar. Verdade. E tu é uma dessa, né? Nós temos Glória aqui, eu quero fazer uma perguntinha para ti. Amém. Na sua caminhada, na sua trajetória, vamos voltar um pouquinho lá ainda... Né, que você viveu muito bem pelo que eu pude ver, não bem como todos nós, mas foi até tranquilo até os teus 7, 8 anos, que foi quando, né, a tua mãe teve que sair para trabalhar, teve que aprender a se virar sozinha, Sim. Teve que aprender a se trocar. Aí você já tinha uma intimidade com Deus, aí a tua vida espiritual já era nessa idade, mais ou menos? Não, a minha intimidade com Deus, ela começou na minha fase adulta. Porque eu costumo dizer assim, as pessoas hoje, ela tem todo um discipulado para se batizar e tal. Eu, como já vim de bisneta de assembleiano, né, então a gente fez meio que como de costume, sabe? 21 de janeiro, não, 21 de março eu aceitei Jesus e no dia 25 eu me batizei. Meu Deus. Então foram 4 dias depois. Então eu fiz assim por costume da igreja, né? E as regras, sim, as doutrinas, mas eu não tinha a intimidade que eu tinha com Deus, que eu tenho com Deus hoje, né? Eu não tinha quando eu era criança. Eu fui começar a ter intimidade com Deus na minha fase adulta. A partir do momento que eu fui entender o meu chamado, fui entender o que é realmente servir a Cristo. Que não é só simplesmente uma roupa, um cabelo, uma maquiagem, uma Bíblia embaixo do braço, sabe? É muito mais além. Muito mais além. É muito mais além. Foi o dia do verdadeiro encontro com Jesus. Porque todo mundo tem aquele... Nossa, eu tô ruim de português hoje demais. Tem naquele dia marcado, sabe? É esse dia que eu realmente... Não é um mito, não foi um conto de fadas. Jesus existe. Quando eu estava na sala de cirurgia para tirar a minha vesícula. Em 2018 eu perdi a minha vesícula. Dezembro de 2018 eu perdi a minha vesícula. Porque desde os meus 15 anos, 16 anos por ali, o médico sempre dizia para mim que eu tinha gastrite no estômago. Mas nunca me deu um exame específico
Tu tem e pronto, e vamos comprovar, né? Era sempre uma suposição. Tu não pode comer comida esquentada, tem que ser feita na hora, nada de café preto, essas coisas. Só que eu fui descobrir em 2018 que eu não tinha problema no estômago. Eu tinha era pedra na vesícula. Meu Deus. E aí eu cheguei lá e foram 2 pastores orar por mim. E um deles disseram assim, até meu irmão estava cuidando de mim nesse dia. E ele está afastado já tem 10 anos dos caminhos do Senhor. E imagina para um jovem de 18 anos ouvir um pastor dizer assim para tua irmã: Sara, tu estás aqui porque o Espírito Santo te abandonou. Misericórdia! Tu estás Sério? aqui porque o Espírito Santo te abandonou. Pela tua desobediência. Aí meu irmão ficou estressado de ouvir aquilo. Imagina. Ele disse assim, não, pastor, eu não creio, porque a minha irmã, ela é cadeirante, mas ela sempre está na igreja, mas ela depende das pessoas. Como que Deus vai castigar minha irmã, ela estando aqui? Aí o pastor pegou e ficou quieto, não falou nada. Aí depois ele disse assim, passou uns minutinhos, ele disse, mas aqui dentro, tu vai ter uma experiência com Deus de que tu nunca vai esquecer. Meu Deus. Tu nunca mais vai esquecer. E realmente, eu tive essa experiência com Deus. Foi a primeira vez, Elaine, que eu ouvi audivelmente a voz do Senhor. É bom, né? Só que quando ele falou aquilo ali, Elaine, que o Espírito Santo havia me abandonado, eu falei para Deus, eu disse, Senhor, eu posso perder tudo de novo, mas a tua presença eu não posso perder. Talvez ele não soube se expressar, vamos dizer isso, né? Eu acredito, né? Porque mesmo porque o Espírito Santo não te abandona, é você que abandona ele, né? Com certeza. Mas ali na hora eu fiquei muito atribulada, até liguei para minha até então pastora, que hoje ela já dorme no Senhor. E eu disse, pastor Ivone, o pastor esteve aqui dizendo que Deus me deixou e me abandonou, que o Espírito Santo me deixou e tal. E eu fiquei bem atribulada com aquilo. Daí ela disse, Sarinha, pensa nisso. O que te traz paz e tranquilidade é do Senhor. Se te atribula, se tira a tua paz, a tua bênção, exatamente, não vem de Deus. Não vem de Deus, isso aí. Não é de Deus. E se ele te falou que tu vai ter uma experiência com Deus aí dentro, confia. Amém. Amém. Aí a minha vesícula estava infeccionada, eu tive que fazer todo um tratamento com antibiótico primeiro, para depois ir para a cirurgia. Chegando na cirurgia, tava só eu e o moço da máscara, né? A gente chama de anestesista. Tava só eu e ele, e não tinha mais ninguém. O moço da máscara. Da máscara, que eu chamo que ele botava a máscara em mim. Porque bota a máscara em você. Tá. A gente chama de anestesista. É que eu tenho uma certa dificuldade com algumas palavras difíceis, tipo anestesista, otorrinolaringologista. Não consigo também não. Deixa. Hoje mesmo tá terrível. Deixa. Então, tava só eu e ele ali, e aí eu deitada, já pronta pra fazer a cirurgia, e eu ouvi a voz do Senhor no meu ouvido esquerdo. Confia em mim, filha. Aí eu levantei, olhei assim, mas só tava eu e ele tava atrás de mim, e eu não vi ninguém chegar perto de mim. Aí eu olhei, aí ele perguntou, fizesse a tua bombinha, tá tudo certo, porque eu sou asmática, né? Tá tudo bem? Eu disse, tá. E fiquei sem entender. E deitei de novo. E literalmente eu escutei de novo. E alguém pegou e me segurou na minha mão. Sabe assim, quando você segura na mão de alguém e aperta a tua mão? Eu senti isso aqui. Meu Deus, que maravilha. De novo. Confia em mim, filha. Ali eu entendi que era mentira do diabo, que Deus não tinha me abandonado. Não. Mesmo porque Deus não abandona ninguém. Ali eu tive certeza que Deus me traria de volta. Não, pode ter certeza, ouvinte. Deus não abandona ninguém. Verdade. Nós abandonamos a Deus. Nós trocamos Deus por outras coisas, mas Deus não. Deus nunca faz isso. Ainda que a gente não seja fiel, ele sempre permanecerá fiel. Sempre, sempre. Tanto é que aquela passagem do filho pródigo fala sobre isso, né? A alegria do pai é ver você voltar sempre para ele. Glória a Deus. Né? Bom, mas vamos lá. Conta pra nós. Então tá. Então com 7, 8 anos de idade, você aprendeu a se virar sozinha, né? Sim. Aí você casou. Primeiro casamento. Com quantos anos foi o primeiro casamento? Eu conheci ele, eu tinha 18 anos. Tá. Eu tinha 18 anos de idade. E aí eu saí de casa com 20. Vocês namoraram 2 anos? Entre namoro e noivado, sim. Foram 2 anos. Você saiu de casa ou você casou? Eu saí de casa, eu fugi de casa. Fugiu com ele? Fugi porque meu pai não queria deixar eu casar. Pela situação, né? Deixa eu recapitular aqui, né? Eu sou aposentada, meu pai era meu tutor. Então, assim, ele tinha uma certa preocupação na questão do meu benefício. Que ele não ia mais fazer parte do benefício. Enfim, foi. Mais ou menos isso. Mas assim, eu desde a minha infância, né? Deixa eu dar uma recapitulada aqui, né? Pra quem não sabe. Eu
nasci com hidrocefalia, o Senhor me curou, estou aqui, né? Minha mãe viveu um casamento conturbado, né? Ela viveu violência doméstica por muito tempo, traições. Meu pai foi muito, muito ruim para nós, e aí foi por isso nessa questão que eu me casei. Mas o meu pai, né, deixando aqui muito bem claro, eu amo o senhor, porque ele assistiu meu pod, Elaine, ele ficou triste, querido. Ele ficou triste comigo. Ai, Sarinha, não tinha necessidade, porque ele se envergonha, sabe, Elaine? Imagina. Do que passou, mas eu falo pra ele, eu digo, pai, eu não falo isso pra envergonhar o senhor, mas eu falo isso para mostrar que existe muitos Mefibosetes, né, perdidos em Lodebar, em que o Senhor quer escrever uma nova história. Então, eu não falo o que eu falo aqui, né, em questão de mágoas, de rancores. Não, não, não. Eu honro a vida dele, eu honro a história dele, né, por tudo que ele passou. Ele hoje é evangélico? Hoje, meu pai voltou para Jesus no Dia dos Pais, em agosto, né? Ele voltou para Jesus. Então, assim, tem vez que ele vai no culto, às vezes não. Ele tá caminhando, né? Tá indo aos poucos. Mas ele também me ensinou muita coisa boa, sabe? Eu quero deixar uma parte boa aqui dele, né? Pra muita gente não pensar que, ai, meu Deus, o pai dela, né? Foi muito bravo. Era um monstro. Deixa. Não, ele me ajudou a cuidar das minhas pernas, né? Ele chegou até me levar pra Curitiba pra operar minhas pernas. Ele me ajudou muito, assim, quando eu ficava doente era ele que fazia chá pra mim, era ele que cuidava de mim, quando eu ficava doente era ele que me levava pro 24 horas da Boa Vista. Então meu pai, ele fez coisas boas pra mim, fez chazinho também pra mim quando eu ficava doente. Então meu pai também soube cuidar muito bem de mim também. Amém, amém. E aí depois disso você teve a sua vida, não lembro se no outro pod a gente chegou a comentar do teu casamento, o primeiro casamento. Sim, daí foi como eu falei, né? Você foi abusada, né? Tudo abuso psicológico, né? Sendo que na minha infância, né, já sofri quase um abuso, né, na minha infância também, mas não chegou a ser consumado porque eu falei que eu iria chamar a minha mãe, então a pessoa ficou com medo e não fez. Concluiu. Não concluiu. Mas eu sofri, né, no meu casamento foi um abuso psicológico. No casamento, Foi no meu casamento, foi um abuso psicológico. Porque tu não é nada, tu não vai conseguir nada. Porque se não fosse eu, tu tava lascada. Não, olha, te enxerga, sabe? Era coisas assim que eu acabava acreditando que ele tinha razão. Que ele realmente tinha razão. Mas o que eu tinha era uma dependência emocional. Não era amor. Era dependência emocional. Sabe? Como se ele fosse a última pessoa da face da terra, sabe? Exato. O meu porto seguro, como se ele fosse o ar que eu precisava para me respirar. Por isso que eu não conseguia deixar dele. Sim, é tão triste, né? Você saber, eu digo assim, uma pessoa que ela usa desse poder psicológico para destruir o outro, ela é tão fraca quando a pessoa que é atingida, porque a pessoa que quer mostrar poder e força diminuindo o outro, ele não passa de um ser ninguém assim. Também. Era sempre assim, sempre me diminuindo tanto que eu fui aprender a fazer um pagamento numa lotérica, um pagamento no supermercado, depois que eu me separei. Meu Deus. Porque ele nunca deixou eu me envolver com isso, era sempre ele que tomava a frente de tudo. E aí você se separou dele? Sim, conseguiu criar coragem, sim, separou? Eu fiz a minha oração que eu digo, né? Senhor, eu transformo ele, eu tirei ele de mim. Sei. Deus tirou, né? Deus tirou. Perdi tudo, só não perdi a casa porque era aluguel. Fui morar com a minha mãe. A gente morávamos numa casinha onde chovia dentro, era uma casinha bem simples assim, mas fui morar com ela. Eu senti falta, Elaine, sabe? Foi da minha independência, porque a gente tinha carro. Eu morava no centro da cidade. Então, você morar num bairro afastado de tudo, numa casa simples, humilde, que chovia dentro, num barranco, onde eu sou cadeirante, sabe? E ter que subir nem carro subia lá naquele barranco. Então, eu ficava ali dentro de casa, sabe? Eu fiquei triste, foi naquela questão ali. Né? De mudar totalmente da água pro vinho, sim, né? A minha vida mudou da água pro vinho. Mas foi como o meu pastor da Quadrangular, ele sempre dizia pra mim. Ele foi meu pastor e ele dizia assim pra mim: Sarinha, tu não precisa entender. Tu precisa confiar no Senhor. Então, eu falei sobre isso sábado mesmo no Retiro da Semana também, porque Deus nos dá a ferramenta pra gente lutar na hora da dificuldade. Aí às vezes você pensa assim, ó,
Por que essa ferramenta, Jesus? Por que eu tô passando por isso? Por que eu tenho... Não é o porquê, é pra quê? Lá na frente você vai olhar pra ferramenta e vai dizer, era pra isso. Hoje eu entendo, Elaine, porque assim, ó, é incrível, porque até então eu quase não tinha muito testemunho pra contar, a não ser o meu testemunho de cura quando eu nasci, da cabeça d'água. Mas eu não tinha tantas experiências. Eu precisava de uma experiência com Deus. Eu precisava de uma bagagem, sabe? Hoje eu ministro para as mulheres que têm depressão, que têm síndrome do pânico. Hoje eu falo com mulheres, eu dou conselho para as mulheres que têm um casamento que é complicado, né? Que é muito turbulento. Então eu precisava daquela história, daquela bagagem toda, porque eu sempre me perguntei, Senhor, o porquê disso tudo? Se eu nunca fiz nada pra ninguém, por que de tudo isso? Por que eu sofro assim, sabe? E foi aonde o pastor falou pra mim, Sarinha, tu não precisa entender. Tu precisa confiar. Exato. E hoje a minha história, Elaine, tem me levado aonde eu nunca imaginei pisar. Inclusive no Bom Samaritano. Então, assim, ver as pessoas, sabe? Quando eu saí daquele altar, que era um sonho que eu sempre via assim pela televisão, pela internet, não, um dia eu vou estar lá. E Deus realizando o desejo do meu coração estar lá. E quando eu saí daquele altar, as pessoas me abraçando, dizendo, Sara, a tua história, o teu testemunho falou comigo, não tem preço. Não tem preço, né? É verdade. Eu passaria, Elaine, por tudo de novo. Igual tem gente que chega pra mim e fala assim, ô, irmã Elaine, pastor Jacques, foi Deus que enviou vocês aqui, porque se vocês não tivessem aqui, nosso casamento estava destruído, eu estava no mundo, Aí você pensa, vale a pena? Vale a pena. Vale porque a pena. Se a festa no céu com uma alma, imagina quando você consegue uma igreja, quando você consegue, né, um bairro, quando você consegue vizinhos, amigos. Nossa, Deus, é muito gratificante. É muito. E não tem preço que pague, assim, sabe? O carinho das pessoas. Sim. Dizendo, Sara, a tua história me curou de depressão. Até tem um testemunho. Lá na cidade de Lauro Miller, eu botei uma estante pra vender muito antiga. Muito antiga. E eu sempre paguei aluguel. Então eu ficava com aquela estante antiga pra cima e pra baixo. Gente, tinha que pegar aquela estante de umas 3, 4 pessoas. Porque era enorme. Era da minha falecida sogra, né? Da mãe do meu ex-marido. E era do casamento dela ainda, pensa. Era muito pesada. E aí botei no Facebook pra vender e um moço entrou em contato comigo, querendo a estante e tal. Mas até então ele não sabia que eu era cadeirante. E ele chegou lá, ele pegou a estante, a gente marcou pra um domingo e tal. E aí eu sempre sou assim, né? Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vinda, Deus abençoe. Eu sempre fui muito assim, muito agitada, elétrica e tal. Eu sempre fui muito assim de ferver. E ele ficou, eu vi assim que ele chegou no portão da minha casa, ele ficou parado, ficou me olhando. Entra, moço, entra. Fica à vontade. É simples, humilde, mas é cheio de amor, entra. Aí só que ele pegou a estante, me deu dinheiro, enfim, foi pra casa. Só que a partir daquele momento ele começou a me mandar mensagem querendo me ajudar. O que eu posso fazer pra te ajudar e tal. E assim, gato escaldado tem medo de água fria, né? Aí eu comecei. Aí eu digo, não, moço, você já comprou a estante, tá tudo bem, né? Graças a Deus. Já me ajudou bastante. Precisa não, fica tranquilo. Daí ele disse assim, tu deve estar achando estranho, né? Eu digo, realmente. Eu disse, porque você é casado, eu também sou. Não convém a gente ficar de conversinhas, né? Isso. Enfim. Daí ele disse, não, Sara, eu vou te contar o porquê. No sábado, eu tinha ido pro paiol da minha casa fazer uma forca pra me matar. Meu Jesus. E eu pedi pra Deus um exemplo de que valia a pena viver, uma prova, sabe? De que valia a pena viver. Ele disse, Sara, eu sou empresário. Eu tenho helicóptero. Meu Deus. Eu tenho tudo, eu tenho uma família, eu tenho uma filha maravilhosa. Mas eu tô lutando contra uma depressão e eu não consigo mais. Eu não aguento mais. E naquele dia eu fiz dentro do meu paiol, da minha casa, sem a minha esposa saber, uma forca pra me matar. E quando eu te vi sentada naquela cadeira de roda, pagando aluguel, simples e humilde, e tendo alegria, ali eu entendi de que valia a pena viver. Glória a Deus. De que eu tava reclamando de barriga cheia. Tu me livrasse da morte. Então, hoje, ele não toma mais antidepressivo. Hoje ele conseguiu se reerguer. Sabe, amiga, tu ter isso, tu livrar uma pessoa do suicídio através da tua alegria, do teu sorriso. Glória a Deus. Isso não teve preço que pagasse. Então, quando ele falou aquilo ali, eu
pedi um monte de desculpa pra ele. Eu digo, moço, me perdoa, perdão. Mas é porque o mundo hoje tá tão complicado que a gente acaba pensando, né, o que não deve. Sim, né? Porque dele casado, eu também. Até porque não vinha, assim, conversa de mulher com homem casado ali, né? Conversa de internet. Então, era complicado. Então, eu já quis cortar. Então, antes que eu cortasse, ele pegou, ele falou aquilo pra mim. E quando ele falou assim... Nossa, eu fiquei muito maravilhada. Que bom, né? A gente poder ser essa força pra alguém, né? Isso é gratificante. Aí ele disse assim pra mim, tu não percebeu que eu travei no portão da tua casa? Eu digo, percebi. Eu digo, entra, moço. É simples, humilde, mas é cheio de amor e tal. Ele assim, tu não viu que eu travei? Era isso. Meu Deus. Na hora veio uma voz que dizia assim pra mim, tu não queria uma prova de que vale a pena viver? Olha pra ela. Meu Deus. Sabe? E então, é verdade, né, Sara? Não tem preço que pague. Eu disse hoje pra uma amiga minha que a paz interior não tem preço. Não. Não tem casa, não tem carro, não tem trabalho, não tem nada. A paz interior é a melhor coisa que uma pessoa pode ter. Né? Não tem preço, é muito bom você poder dormir, acordar, você poder, sabe, poder andar de cabeça erguida, poder ministrar a palavra do Senhor, poder falar tudo de cabeça erguida, não tem preço. Não tem. E quando ele falou aquilo pra mim, eu fiquei, uau, eu consegui contribuir na vida de alguém, sabe? Eu fiquei, meu Deus. Eu, esses tempos atrás, passei por uma humilhação muito grande. Eu não gosto de falar muito no podcast, não, mas hoje eu tô meio faladora, né? Quando a gente chegou da América, nossa, né? Chegou dos Estados Unidos, estão com dinheiro, aquela coisa toda, né, e tal. E aí a gente começou com as construções ali, começamos com os financiamentos. O gerente da Caixa Econômica só faltava carregar a gente no colo, sabe? Chegava ali, o tapete era estendido, e Elaine, todo mundo, oi Elaine. Eu desde a porta da Caixa Econômica até eu chegar no gerente da agência, era um... Aconteceu um problema só, que a gente já não tinha mais o patamar que a gente tinha quando a gente chegou da América. A última vez que eu fui no banco, ninguém me cumprimentou. E se eu te contar, né, pegando essa linha agora que você falou, né, de raciocínio, eu fui para uma igreja, ministrar numa igreja. E aí era um culto de santificação e tal, e fui, só que eu não era daquele ministério. Aí me convidaram para o dia seguinte para me louvar no culto. E não deixaram eu ir porque eu não era da tal denominação. Sei. Mas mesmo naquela manhã de santificação eu fui, mas eu não fui muito bem tratada. Aí eu fui com pessoas conhecidas. Com a minha carta de recomendação do mesmo ministério agora. Me trataram a pão de ló. Sabe? Isso é muito triste. Muito triste. Você precisa ser amigo de fulano, ciclano, beltrano. Influência, né? De influências para te ser bem tratada. É muito triste isso. É muito triste. Eu acho triste demais, tipo assim... Tanto que eu tenho vários amigos famosos que são reconhecidos, mas eu nunca usei nenhum deles como exemplo. Aí eu quero ser por mérito meu mesmo, sabe? Não por... Isso, você chega num lugar, as pessoas te cumprimentam, mas logo em seguida eles querem saber assim, ó... quem é? É a fulana, dona da empresa... Não é sempre minha amiga. A Elaine, pronto. Minha amiga. Gente, é minha amiga. Ela não é ninguém tão importante. Ela é minha amiga. Verdade. Eu acho isso tão triste. Muito triste. Muito Esse final de semana foi pregado sobre Maria e Isabel. O encontro delas, né? Saber que Isabel, ela era mulher de sacerdote, descendente de Arão, tinha uma linhagem muito conhecida. A mulher era conhecida no bairro, ela era uma mulher importante. Mas quando Maria chegou na casa dela, ela exaltou Maria. Maria era quem? Era aquela que estava grávida sem ter um marido. Para as tradições judaicas, nada mais que uma prostituta. Sim. Mas não, ela reconheceu Maria como a mãe de Salvador, Glória a privilegiada entre as mulheres, e estava na casa dela. O que merece a minha casa de receber tal presença? Está lá na Bíblia falando isso. Então a gente tem que dar valor pela pessoa, pelo que ela é, não pelo que ela tem. Sim. Né? E é tão verdade. raro, né? Mas vamos lá, o pessoal quer saber do teu segundo casamento. Como é que foi? Então, aí eu me separei, fui morar com a minha mãe. E eu contei isso no outro podcast, né, que o que fez eu cair a ficha, porque até então, Elaine, como eu sofri muito, eu não queria mais casar.
Eu casei com ele porque eu não vi exemplos dentro da igreja, né? Como eu falei, muita gente dizia, o teu marido tá dentro da igreja e tal, só que eu não vi exemplos. Enfim, eu não entendia que a igreja era um hospital, né? Onde todo mundo tem um defeito, um pecado, enfim. Eu achava que todo mundo era perfeito, botava uma Bíblia embaixo do braço, todo mundo era santo e tudo certo, né? Mas era criança, adolescente, Sim. enfim, né? E eu casei, passei muita dificuldade, tive síndrome do pânico, depressão profunda, um casamento que foi muito abusivo psicologicamente, não fisicamente, nunca fui agredida, né? Mas psicologicamente, meu Deus, inúmeras vezes, né? Mas aí eu falei pro Senhor, eu transformo, tira, Deus tirou, enfim, fui morar com minha mãe. Mas o que fez eu pedir um marido pra Deus foi quando o meu padrasto tava pedindo uma calça pra ir na igreja, que ele não tava achando. E a minha mãe pegou e disse assim pra ele assim, Rogério, cuida das tuas coisas, porque tu sabe que agora a minha cruz aumentou. Então ali eu vi que não, poxa, né? Porque a partir do momento, Elaine, que você casa ou mora sozinha, independente de qual situação, você vai morar com alguém, você não fica mais acostumada, não é mais o seu canto. E ali eu senti que eu tava incomodando, sabe? Aí eu disse pra Deus, não, dessa vez eu vou pedir um marido conforme o teu coração, Senhor. O meu propósito era o quê? Eu quero um marido que me ame como Cristo ama a igreja. Nossa. Porque eu sei que se ele me amar como Cristo ama a igreja, ele vai saber cuidar de mim. E ali eu pedi pra Deus, mas foi dentro do meu coração. Eu pedi um marido pregador que usasse social. Eu pedi um esposo que usasse óculos. Assim, nos mínimos detalhes. Os mínimos. Mas no meu coração nunca proferi em palavras. E Deus usou 7 pessoas pra falar comigo. E a última falou assim, eu já não te falei que é ele, por que tu cisma em dizer que não? Porque eu falei pra Deus, Elaine, que o meu marido viria na porta da minha casa porque eu não ia atrás de homem nenhum. E conheci o meu esposo num grupo de WhatsApp, o grupo A Tarde é Nossa, do Eliton Debona, meu amigo de infância, Deus abençoe a vida dele, Miriam, enfim. Foi com ele que eu fui lá pro Bom Samaritano com a caravana. E eu conheci o meu esposo lá. E aí ele começou a conversar comigo, mas assim, como amigo, porque ele também estava separado, já tinha 2 anos. Ele estava tentando me ajudar, mas ele gostou de mim em primeiro lugar. Mas eu, como eu estava muito ferida, muito machucada, não quero. Não dá. Deixa assim. E aí ele começou a gostar de mim, eu disse, não, vamos orar, né? Vamos orar, enfim. Aí ele falou... Aí passou-se os dias, a gente estava orando. Daí ele disse assim, tu estás em casa? Eu disse, tô. Daí ele disse, tô indo aí te ver. Tá bom, mas eu nem me lembrei de oração nenhuma. Quando ele botou o pé na porta da minha casa de social, de óculos, eu olhei pra ele. Aí eu pensei, vou ter que casar. Foi o que eu pensei. De social, de óculos, na porta da minha casa, eu pensei, é meu marido. Aí não tem como entrar dúvida. Não tinha como entrar dúvida. E aí a gente ficou 2 meses em oração, porque eu disse pra Deus, eu disse, não, Senhor, dessa vez eu quero fazer diferente. Se for da tua vontade, amém. E aí chegou um dia que eu perguntei pra ele. Eu disse, Cristiano, quem é que tu mais ama na tua vida? Aí ele olhou pra mim e disse, Deus, meus filhos e tu. Ali eu entendi que ele me amaria como Cristo ama a igreja. Claro que conforme foi passando a convivência, a pirâmide, né, mudou. Hoje em dia não é mais os filhos dele, agora é Deus, eu e os filhos, porque como diz ele, os filhos vão casar, vão fazer as suas vidas. Então, no final mesmo da vida, vai ficar somente eu e ele, né? Hoje ele é pregador da palavra de Deus, hoje ele é meu companheiro de ministério, aonde eu vou, ele vai comigo, ele me acompanha, enfim. E tem a Ana e o Isaac, né? Que no meu período depressivo, todo mundo dizia pra mim que era pra mim ter filhos, né? Porque filho muda o pensamento de uma mulher e tal. Isso, é. Mas fortalece, né? Meu ex-marido, ele era estéril, né? Ele não pode ter filhos. Mas mesmo assim eu pedi. Se fosse menina, eu não tinha preferência. Só queria botar o nome de Ana, pela história de Ana pedir Samuel. Né? Muitos anos pedindo Samuel e tal. E Isaac. Porque o Isaac foi o filho da velhice de Abraão, né? Filho da alegria de Abraão. Só que o menino, eu pedi loiro do olho azul. Porque eu sempre achei muito lindo. Né? Loiro do olho azul. Menino, muito lindinho, loirinho do olho azul. E eu conheci o meu esposo, a gente começou a namorar e tudo. E teve um dia, né? Eu já tava morando com a minha mãe, já muito tempo depois. E aí teve um dia que ele disse assim, tô indo aí pra Criciúma, ele morava em Tubarão. Meu esposo morava em Tubarão. E aí ele disse assim, tô indo aí pra Criciúma pegar o meu menino, mas eu nem vou conseguir ir te ver e tal. Eu digo, não, eu falo com a mãe, tu dorme na sala com ele, sem problema nenhum.
E foi o que aconteceu. Chegou de noite com o Isaac tinha 2 anos, no braço assim, no colinho dele, ele tava dormindo. E quando ele me olhou, ele abriu os olhinhos e o braço e falou, mamãe. Olha. E abriu os olhos, aí eu vi que ele era loiro do olho azul. Aí eu lembrei da minha oração. Aí eu pensei comigo, digo, não, só falta ser Isaac, não pode. Aí eu perguntei pra ele, né? Ô, Cris, como é que é o nome do teu filho? Daí ele disse, é Isaac. Meu Deus do céu. E todo mundo olha pra mim e pra ele, Elaine, e não diz que ele não é meu filho. Todo mundo diz que ele é meu, porque ele é a minha cara. Loirinha do olho azul. Só, né? E tem a Ana, né? Que eu não especifiquei como ela seria, mas tem a Ana também. E Deus me deu. E aí, a Ana é mais velha? A Ana tem 11 anos. E o Isaac tem 9. Isso. E ele faz aniversário, Elaine, dia 28 de janeiro. E eu faço dia 21. Olha só. Uma semana depois ele faz aniversário. Que maravilha. E aí depois, né, que eu conheci o meu esposo, eu passei por 2 períodos. Um eu já testemunhei, né, que foi da vesícula. E o outro período que eu passei foi da pneumonia. Eu tive pneumonia. Depois de casada? Depois de casada com ele. Eu achava que era na tua infância a pneumonia. Não, foi depois de casada com ele. Foi o primeiro perrengue, digamos assim, que ele passou comigo, sabe? Foi a questão da pneumonia. Porque eu sempre fui muito, assim, teimosa pra médico. Não, eu vou, mas só se, sabe, for na última. Morrendo, Daí eu vou. Aí falei com o meu pneumo, que hoje ele já é falecido. Ele faleceu de infarto durante a pandemia. E ele dizia assim pra mim, Sara, tu fez a bombinha, tal? Fiz tudo. Chazinho, tal, remédio, tal, prednisona, fiz. Ele, então, corre porque a situação é complicada. Aí peguei, corri, fui pro hospital. Chegando lá, eu fiz os meus exames. E a chapa do meu pulmão, né, o exame de raio-x, ela botou assim, na frente de um computador. E eu não via mais o meu pulmão, só via água. Só uma coisa branca, sabe, em cima do meu pulmão. E a médica falou pra mim que do jeito que eu estaria ali, eu não voltaria mais pra casa. A fé entra em ação. Elaine, me faltou oxigênio no cérebro. Então, pela medicina, era pra estar ou morta ou vegetando, porque me faltou oxigênio no cérebro. E aí eu liguei pra minha avó, né, que é a minha inspiração desde sempre. Sim. Liguei pra ela e digo, vó, o médico quer drenar meu pulmão, ora aí por mim. Porque ele ia colocar um dreno no meu pulmão, no pulmão esquerdo. Ele ia colocar um dreno. E aí ela disse assim pra mim, no celular, eu liguei pra ela em ligação, ela disse, Sarinha, vamos orar ao Senhor e tu não vai colocar o dreno. Meu Deus. E tu vai sair daí sem sequela nenhuma. Elaine, eu entrei lá com problema de coração, com problema de diabetes, com coração inchado. 7 tipos de problema, infecção, tudo. 7. Meu Deus. Eu saí de lá sem nenhuma. Sem nada. E não drenei o pulmão. E eu tava cheio de fios de oxigênio. O médico me deu 72 horas para mim reagir. As freiras vieram orar por mim para me dar extrema unção. Porque eu estava desenganada. Porque pela medicina eu sairia de lá dentro de um caixão. Meu Deus. E eu lá, quando eu atendi as freiras, eu digo, oi meninas, bom dia, as meninas. Aí as freiras olhavam o papel, olhavam para mim o número da minha cama. Ela mesma, irmã. Ela se olhava assim, é ela mesma. Sara Custódia? É? Eu mesmo. Oi, tudo. Aceita uma oração? Eu digo, aceito. Tudo certo, sou evangélica, mas aceito. Elas oraram por mim e tudo. Mas eu sempre dizia, Elaine, o meu Deus vai me tirar daqui. Eu sei que o meu Redentor vive e ele vai me tirar daqui. E os médicos diziam que era dos antibióticos, sabe? Que eu tava delirando, porque como me faltou oxigênio no cérebro, ele achou que eu tava, assim, pirando, né? Que eu tava dopada, sei lá. Sequelas. Sim. E eu saí de lá, mas mesmo assim, dentro daquele hospital, com oxigênio, eu falava de Jesus para as pessoas. Então eu tenho certeza, sabe, Elaine, que uma sementinha lá dentro. Glória a Deus. Eu plantei. Glória a Deus. E eu saí de lá. E pela medicina, quando eu recebi alta, sabe o que o médico falou para mim? Sara, tu tens aqueles tubos de oxigênio grande em casa? Eu disse, não tenho, nunca precisei. Ele disse, não, então tu compra porque a partir de hoje tu não fica mais sem aquilo. Aí tu olha pra mim, se você vir aqui no podcast, você vai ver. Eu tenho, Elaine, tubo de oxigênio comigo. Não. Tem fôlego no mundo pra cantar. Então é Deus. O médico disse que eu não louvaria mais, que eu não falaria mais, e hoje eu louvo, sabe? Eu sou muito grata a Deus. Aí tem gente que fala assim pra mim, né? Sara, por que tu chora tanto? Por que tu grita tanto? Por que tu... Né? Porque só eu sei de onde que Cristo me tirou.
Nem que eu adore o suficiente, sabe? Nem que eu grite, nem que eu gaste a minha vida no altar. Nem que eu perca a minha voz. Eu vou pagar tudo que Cristo fez por mim. É verdade. A gente pode, né? Como diz o outro, né? Pode dar tudo na vida. A gente nunca vai conseguir recompensar tudo que Deus tem feito por nós, porque a chance que Ele nos deu de poder chegar ao céu um dia, não tem como pagar. Verdade. A gente pode até, lógico, recompensar fazendo a obra. Sim. Igual, né, você pregar o evangelho dele. Mas o que ele fez por nós não tem preço. É igual, tem gente que fala, o véu foi rasgado, agora você tem acesso livre. Não, o véu não foi rasgado. Ele rasgou o véu. Foi Jesus que rasgou o véu. O véu não foi, simplesmente rasgou porque Jesus morreu, não. Jesus rasgou o véu para que nós possamos ter acesso direto ao Pai. E as pessoas hoje, elas dizem assim, porque agora a gente não está mais no tempo da lei, hoje a gente está no tempo da graça. Só que o tempo da graça, Elaine, é muito mais difícil do que o tempo da lei. Porque o tempo da graça diz, se te baterem numa face, tu tem que oferecer outra. Tem que oferecer outra. E tu daria? Meu Deus. É o tempo da graça. Não é o tempo da graça que eu posso fazer, que é o tempo da graça que Deus me perdoa? Mas será que nós faríamos? É igual... Será que eu daria o meu enteado, né? Por amor a alguém? Como Deus, seu filho. Porque Jesus, eu preguei sobre isso na quarta-feira passada. Será que eu daria o meu filho, o meu enteado, por amor a alguém? Se você não aceita ninguém nem chamar a atenção do teu filho? Sim. Se Jesus, ele não merecia passar por aquilo. Ele poderia dizer assim, não, Deus, eu sou teu filho, eu não preciso passar por isso, não quero. Ele se ofereceu, né? Ele se ofereceu calado, como ovelha muda ao matadouro. É isso aí. Calado. E ele ainda disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe? Aí as pessoas, elas desistem por qualquer coisa. Qualquer coisa. Tô com dor de cabeça, tô com isso. Não. A fulana me olhou de rabo de olho. Pastor, ele não me deu a paz do Senhor. O pastor tá pegando no meu pé. Então não vou. Eu vou mudar de igreja. Porque é mais fácil. Sabendo ela, eu falei sobre isso esse final de semana ainda. Eu falei, não adianta você sair de uma igreja para outra com ferida no coração. Se o problema muitas vezes está em você. Porque nenhum problema vai nenhum lugar vai te curar se o problema é você. O problema não é a igreja, o problema somos nós. Uma hora alguém vai fazer a mesma coisa pra ti de novo, e como você não foi curada, você não vai saber lidar. E vai ficar aquela cavocação de erros e erros e erros. E eu cheguei a falar que uma alma mal curada, ela traz enfermidades para nós, físicas. Ela te torna uma pessoa inchada de inflamações e tudo mais. É câncer que te cria. Eu tenho amigas que elas são psicanalistas, né? Elas dizem sobre isso. Elas dizem sobre isso, que vem isso desde da tua concepção dentro da barriga da tua mãe. Então são traumas, né? Já gerados já desde o ventre. E que se não for tratado... É bem complicado, porque a pessoa acaba ficando sozinha. Fica. Porque ela acaba magoando as pessoas que estão à sua volta, né? Eu já fui muito maltratada, muito judiada, muito caluniada. Mas eu nunca procurei fazer isso para as pessoas, porque elas não têm culpa. Não. Elas não têm culpa do que eu passei e do que eu passo. Certo dia eu fui num mercado fazer umas comprinhas com meu esposo e a moça disse assim... Nossa, que alegria! Digo, olha, minha amada, eu tô com uma cólica aqui que só Jesus. Mas ninguém tem culpa, eu disse pra ela, né? E aí, terminando, ela disse, que bom, né? Fico feliz, sempre continuo com essa alegria e tal. E eu fui na frente desse supermercado, tem um estabelecimento. Eu fui perguntar o valor só da toalha de plástico que você coloca na mesa. Menina, o homem me soltou os cachorros. Ué? Nem entra porque, vai, já tô fechando, vai me atrapalhar tudo aqui, vai... O meu esposo já ficou meio vermelho. Porque ele é muito calmo, mas mexeu comigo, as crianças, ele fica bravo. Eu, calma, amor, deixa. Tá bom, muito obrigado, Deus abençoe o senhor. Saí, não falei nada. Hoje eu passo lá na frente, ele me chama, mas eu também não entro mais. Porque a gente tem que saber aonde a gente é bem-vindo. Isso, falasse tudo. Sacudir a nossa poeirinha dos nossos pés ali.
né? Como diz na palavra, e ó, segue caminho. Você não precisa conviver, né? Você precisa perdoar porque o teu coração dele procede às fontes da vida, a tua salvação. Você precisa perdoar, mas perdoar não significa conviver. E perdoar, as pessoas têm que entender... Que perdoar não é ficar ali, né? Ai, amorzinho. Não, e perdoar não é pra pessoa ter razão. Porque às vezes a pessoa pensa, não vou perdoar porque senão eu tinha razão. Eu tava certo, não tem por que eu pedir perdão. Ou pra mim perdoar a pessoa. É pra própria cura sua. O perdão te traz cura. Te traz libertação. Eu perdoo não porque eu tenho razão, mas porque eu preciso de paz. Exatamente. Porque quem te feriu, Elaine, é tão engraçado que quem te feriu segue a vida dela normalmente, tranquilamente. E você fica remoendo aquilo. Sabe? Remoendo. É muito triste. E aí a pessoa vai adoecendo, aí vem a depressão, aí entra o que você falou. Vem a depressão, vem câncer, porque os médicos dizem que o câncer, ele é da raiz de amargura. De amargura, de tristeza, mesmo. Que você vai corroendo, sabe? Então é bem complicado. É bem difícil. E eu falei ainda, conversei, acho que foi ontem, não me lembro qual foi o dia que eu conversei com um obreiro, disse pra ele que não adianta botar uma máscara na sua dor, botar uma máscara na sua ofensa, botar uma máscara naquilo que tá te impedindo de servir a Deus por completo. Vou mudar de igreja, vou botar uma máscara, não vou mais olhar para a pessoa, não vou mais viver essa situação, vou para outra igreja e tá tudo bem. E no dia do juízo? Aquele que é o dono do poder, que pode tirar qualquer máscara de lugar, para ele não vai poder. Não, então tá, Deus, só assim, Deus, ó, eu vou botar uma máscara aqui, eu vou entrar naquela porta do lado ali, aí o senhor não vai ver. É uma porta só. Aí lá tu não vai conseguir. A tua máscara vai ter que ser tirada, e daí? Para onde que vai te levar aquilo que está atrás da máscara? Eu costumo dizer que eu posso me esconder do ser humano, eu posso me esconder do meu pastor, da minha congregação, posso me esconder de você, do pessoal, da equipe. Eu posso mentir no altar, mas de Deus eu não me escondo. Não. E tu pode te esconder de Deus até durante você estar nessa terra. Porque Deus ele não é, tipo assim, ó, Deus é justo, ele não é carrasco. Tu pode até se esconder, fazer de conta que é crente. Tem muitos que a gente conhece, que estão lá pregando, estão falando, mas a gente sabe que não é aquilo. Só que não é aqui, é naquele dia. A pessoa que consegue, Sara, levar uma máscara a vida inteira, ela não acredita no céu. Porque não tá ciente de que naquele dia a máscara vai cair e você vai pro inferno. Uau. Então, aquele que consegue... Você apostar toda a fé. Exato. Aquele que consegue tirar a máscara, ir em busca do perdão, ir em busca do conserto. Eu quero me consertar, eu quero ser uma pessoa melhor. Esse acredita no céu. Porque ele tá em busca do céu. Aquele que vive de máscara, ele não acredita que o céu existe. Ele acredita no status de ser evangélico. Porque é um status. Hoje em dia sim, né? É um status. Hoje em dia sim. Antigamente, quando eu era criança, as pessoas elas viviam da obra por amor. Né? Por amor. Pagavam preço por amor. Agora, hoje em dia, se não tiver valor X, não vou. Não quero. O Jacques contou pra nós, eu não sei como é que é o nome do pregador que ele falou. Hoje em dia é o Theo. Hoje em dia é barganice. É barganice, é segurança, sabe? Aí eu fico olhando assim, meu Deus, misericórdia. Então... Aí as pessoas olham pra mim, até outro dia teve uma moça no Instagram, que desde que ela me viu lá pelo Bom Samaritano, assim, ela manda mensagem pra mim, ela disse, ai, que honra que tu me responde, ai, a Sara Valeriano falando comigo. Eu digo, minha amada, eu sou um ser humano como você. Eu disse, os pastores, Elaine, eles passam o maior dos trabalhos comigo. Porque se tiver alguém pra querer uma oração, um testemunho, alguma coisa, uma palavra, uma foto, uma selfie, eu converso com todo mundo. Eu não tenho essa, a Sara Valeriano, meu Deus. Eu sou eu, gente, eu sou ser humano. Sabe? Aí as pessoas, elas te têm assim como, meu Deus, uma famosa. Mas não, eu sou um ser humano comum. Aí as pessoas, aí tem muitos, né, que Deus não honra, por quê? Porque deixa empinar o nariz. Deixa se empinar o nariz, né? Já começa a te desdanhar, sabe? Mas eu sempre peço a Deus, Senhor, aonde eu não for, né?
Tu me prometeu que a minha voz ela vai chegar. Mas não deixa eu mudar a minha essência. Exato. Não deixa eu mudar a minha essência, porque não tem ministério nenhum que faça eu mudar o meu caráter. Não pode, né? Não posso mudar o meu caráter. Eu não posso esquecer a minha essência. Eu não posso esquecer a minha cama. Quando o Senhor ele curou aquele paralítico do tanque, o que o Senhor falou para ele, né? Se eu não me engano foi o do tanque, que ele falou: tome a tua cama, né? Dos 4 amigos, toma a tua a tua cama e vai. Foi aquele dos 4 amigos lá do telhado lá. Era no tanque, ele queria ir no tanque realmente. O anjo vinha e sacudia uma vez só a água e quem pegasse estava curado. Foi, aí Deus falou para ele, né? Tome a tua cama e anda, mas não pega mais, para que não te suceda coisa pior. E por que a gente levar a cama, Sara? Para não esquecer de onde saiu. Tá entendendo? É isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Não peca mais, mas também não esqueça de onde você saiu. Não esquece quem tu era. Verdade. Não estou dizendo em situações financeiras. Eu estou dizendo do miserável pecador que tu era e Deus te salvou. Miserável, pobre, pecador. Não é que eu estou dizendo assim, não esquece que uma vez tu foi pobre, agora não come mais feijão. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do miserável pecador. Você não tinha chance de céu, você ia pro inferno. Aí hoje tu se acha o bambambam. Fomos comprados por um alto preço. O inferno é real, para quem não quer acreditar. O inferno é real. Não tem o calor que fez esses dias aí atrás? Acho que foi sábado passado, que deu um calor de matar, que logo em seguida veio um vendaval. Não chega nem aos pés do que é o inferno. Verdade. Meu Deus. Porque além do vento, além do calor, além da tribulação, além do cheiro de enxofre, você não saca cheiro de enxofre, procura. Vai cheirar um cheiro de enxofre, vai ver o que é. Vai existir gritos e desesperos de pessoas pedindo pra sair de lá e não vão poder. E não é só um dia, uma noite. Quem já passou numa noite no hospital, sabe aquele povo que tá gritando no hospital desesperado, com dor? Lá no inferno vai ser pra vida inteira. Você viver 70 anos num hospital, escutando pessoas gritarem, pelo amor de Deus, me cura, me tira daqui, eu quero sair daqui. Vai ser pra vida inteira o inferno. Toda a eternidade. Toda a eternidade. Por isso que a gente tem que, eu sempre digo, tem que melhorar o hoje, né? Servir ao Senhor hoje, buscar se redimir hoje, pedir perdão hoje, demonstrar hoje, porque o ser humano, ele é muito complicado, porque ele deixa para fazer homenagens depois que morre. Então procure hoje. Perdoe hoje, faça homenagem hoje, né? Não deixa para amanhã, mesmo você muitas vezes tendo razão, porque o evangelho é isso. É você tendo muitas vezes razão, mas você engolindo o teu orgulho. Foi o versículo que eu li? Sim, engolindo o teu orgulho e vai lá, me perdoa. Porque o evangelho é isso. Eu te peço perdão, porque eu sou pecador também, eu também erro. Eu preciso do céu, eu mereço o céu. É sobre isso. Exatamente. É sobre isso. Eu perdoei todas as pessoas, Elaine, que me feriram, para me poder chegar até aqui. Sabe? Sabe onde que eu vejo que você perdoou? Quando você fala pra mim que você perdoou, não tem uma lágrima, não tem uma assim, ela pode até um dia ver que ela estava errada, mas eu perdoei. Não tem perdão aí. Quer ver como eu perdoei? Teve uma pessoa da minha família, não vou dizer o nome por ética, mas a minha mãe saiu para ver o meu pai no presídio. E eu era criança. E, para quem não sabe, eu uso fralda. E eu fiz o número 2 naquele dia. E aquele número 2, quando eu conto isso, todo mundo fica impactado. Tinha vermes. Sabe aqueles vermezinhos de goiaba? Tinha vermes. E a pessoa foi na rua, pegou uma varinha e mandou eu comer. Aí ela me dava banho. E eu comi. Pra não apanhar, eu comi. E eu tive que perdoar. E muitos não querem perdoar. Hoje eu tive que perdoar. E muitos não querem perdoar, Sara, porque não deu oportunidade no culto, porque ficou mudando de lugar, porque não fez o ministério crescer e não querem perdoar. Verdade. Ai,
É muito difícil, minha amiga. Mas é porque, assim, né? Muitos querem o que você tem. Mas não querem passar pelo que você passou e ainda passa. Eu talvez não suportaria a tua cruz. Você não suportaria talvez a minha. Não, amiga. Deus. É isso. É sobre isso. Sabe? Então, hoje eu honro a Deus. Eu louvo a Deus, amiga. Eu sempre digo que se eu cheguei aqui, não foi sozinha. Deus usou pessoas para me ajudar. Seja na parte de estrutura, na parte emocional, seja nas questões das dificuldades. Porque todas elas, de uma forma ou de outra, elas foram um instrumento de Deus para forjar quem eu sou hoje. Para chegar aqui, testemunhar para vocês, testemunhar para ti, que Jesus ainda faz. Sabe? Mas as pessoas, elas não querem carregar os traumas que você tem. As mágoas que você teve que aguentar. As calúnias, as difamações, que muitas vezes você tendo razão. Sabe aquela história do calado vence? Não te justifica? Já passei muito por isso. Mas, Senhor, estão falando de mim, estão me difamando. Shhh, não fala nada. O calado vence. Tu vê o circo pegar fogo, como a gente chama, né? Lá. E você não poder falar nada. Fica quieta. Só que Cristo me disse que eu passaria muito trabalho, amiga. Quando eu pedi pro Senhor para me ministrar a palavra. Porque era um sonho que eu sempre tive. Eu sempre louvei desde criança. Mas o meu sonho sempre foi ministrar a palavra de Deus. Mas sabe aquela pessoa que lê um versículo, ok, lê o segundo, já esqueci o que estava no primeiro? E aí eu, cuidando do meu enteado, eu fui perceber que eu sou TDAH também. Só que antigamente, a gente não tinha tanto, assim, acesso como a gente tem hoje, né? E eu estava numa congregação e um pastor estava orando pelo meu menino. Daí, sabe aquele culto que você vai, que você não quer que ninguém fale contigo? Você só quer ficar ali quietinha, só ouvindo. Eu estava assim naquele dia. Meu Deus. Aí o pastor Paulo Tenório, da cidade de Araranguá, ele olhou para mim, ele de dedo. Você aqui é mãe dele? Eu disse, sou de coração, mas sou. Vem aqui que Deus quer falar contigo. E eu fui. Aí ele disse assim, tem certeza, filha, que tu queres pregar a minha palavra? Elaine, só eu sentia aquilo no meu coração. Ninguém sabia, nem o meu marido sabia. E ele disse assim, filha, tem certeza que tu queres a sabedoria para pregar a minha palavra? Pessoas vão te caluniar. Pessoas vão te odiar. Pessoas vão te magoar. Por amor à minha palavra. Ele ainda fez assim, ó. Chacoalharei eu a figueira. Meu Deus. Ficarão do teu lado só os verdadeiros. Pessoas que tu diz, mas Senhor, fulano, ciclano, beltrano, pessoas da tua família, eu vou tirar de perto de ti. Chacoalharei eu a figueira. Mas saibas tu que é a minha mão. Deus falando pra mim. Meu Deus. Tem certeza realmente que tu quer ir sofrer por amor à minha palavra? Eu fiz que sim. Eu só sabia chorar. E fiz assim que sim. Eu fiquei tão impactada porque ninguém sabia desse meu desejo de pregar a palavra de Deus. E aí ele botou a mão sobre mim e ele falou assim, então recebe hoje a sabedoria da minha palavra. Glória a Deus. E como se fosse um livro, sabe? Se abriu e eu comecei a entender. Hoje, para muitos é uma coisa assim... distante, assim, não distante, mas para mim era um sonho distante, por questões financeiras, pagando aluguel e tal. Mas para mim era um sonho. E para outras pessoas pode ser uma coisa boba. Hoje eu curso teologia. Sabe? Que era um sonho que eu sempre tive. Hoje eu curso teologia. Tudo para honra e glória do Senhor. Não é por graça, não é por merecimento, né? Como eu digo. É por graça. Graça essa e merecida. Graça, né? Hoje eu curso teologia. E hoje eu consigo, sabe, ministrar uma ministração inteira. Hoje eu consigo me expressar. E aí ele falou, né, recebe hoje a sabedoria da minha palavra. Glória a Deus. E eu fui embora chorando. Ninguém entendeu nada. Eu entrei no carro chorando o caminho inteiro. Cheguei em casa, o Cristiano perguntou o que eu tinha. Amor, o que tu tem? Tá passando mal? Tu tá precisando de alguma coisa? E eu só sabia chorar. Aí no outro dia eu contei pra ele o que eu queria, que era a sabedoria da palavra. Sabe, hoje eu curso teologia, pra glória de Deus. Glória a Deus. Né? Então o Senhor, ele é fiel, ele cumpre o desejo do nosso coração. Deus é muito bom, mas... Hoje ele tem me dado muito mais além do que eu pedi, do que eu imaginei, do que eu sonhei. Infelizmente, nós chegamos no final de mais um podcast.
É tão bom, né? Se eu pudesse, acho que eu ficava o dia inteiro aqui, porque é bom demais. Falar de Jesus é tudo de bom, né? Verdade. Então nós vamos aqui chegando ao final de mais um podcast, ela no microfone. Tivemos aqui com a Sara. Quem sabe, né? A gente faz mais um, né? Sarinha aí daqui a pouco. E também nós estamos partindo já pro final do ano. Estamos aí, eu acho que eu devo ter mais uns 3 podcasts antes do final do ano. O tempo voa, né? Tempo voa. Tem uns convites aí que eu já fiz para algumas pessoas. E tô só esperando o momento certo. Tenho certeza que você vai ser edificado também, tanto quanto você foi hoje, com o pod da Sarinha. Tenho certeza que coisas boas você vai aprender. Se você quiser me dar alguma sugestão, eu até estava pensando nisso essa semana. Se você quiser me dar alguma sugestão, compartilha comigo ali nos comentários. Aí a gente, né, pode, se for do agrado aqui do nosso diretor, a gente pode estar botando em prática. São umas bênçãos, meninos aqui. São uma bênção. Eu agradeço eles pela paciência deles, pelo incentivo que eles me dão. Quero agradecer a Sara por ter aceitado o meu convite. E Sara, antes de você dar tchau, eu queria que você dividisse com nossos ouvintes, com os nossos telespectadores, a pessoa que estiver passando hoje por um momento difícil, qual seria o teu conselho para essa pessoa que está passando por um momento, seja qual for, um momento difícil na vida dela? Essa pessoa já não tem mais força. O que ela deve fazer para conseguir força e continuar? Não desista. Tenha um Deus. Ainda que você não esteja vendo, ainda que você não esteja entendendo, mas o Senhor, Ele também trabalha no silêncio. E o conselho que eu dou é o que o pastor falou para mim. Não desista, porque você não precisa entender, você precisa confiar no Senhor. Todo processo tem um propósito. Não desista, não largue a tua cruz. Chegará um bom samaritano para te ajudar, o Espírito Santo. Ele sempre estará conosco, todos os dias. Sempre se colocando na presença do Senhor. Sempre trancando o nosso quarto, né? Como, se eu não me engano, é Mateus 6:6, que fala, né? Entra no seu quarto e fecha a porta. Não desabafa no Facebook, não desabafa na internet, no WhatsApp. Não faça isso. Entre no seu quarto e conte para Jesus, que em secreto Ele te ouve. Porque, como diz a minha avó, o meu melhor amigo sempre terá um melhor amigo. É verdade. É verdade. Amém. É isso aí mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Até o próximo podcast, Ela no Microfone. E continue aí. Quarta-feira que vem nós estamos aí no ar com o Papo no Altar e o pastor Tomé aí, com mais algum convidado especial, que ele sempre tem uns convidados muito bons. Deus te abençoe e obrigada.